Uma nova chance para a vida, mesmo após a morte. A ciência que impressiona. Desafios éticos. Desvendando os procedimentos de uma técnica intrigante e inovadora. Você assiste a partir de agora a recuperação de espermatozoides. O morto pode gerar a vida? A ciência sempre encontra maneiras de ir além. Transformar o impossível em possível, quebrar barreiras e até a chance de perpetuar a vida, mesmo diante da perda. Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar um procedimento que, embora pouco conhecido, está diretamente relacionado ao avanço da ciência reprodutiva e ao respeito pelas escolhas das famílias. Vamos desvendar como é feita a coleta de espermatozoides em casos de óbito. Quais são os protocolos? Em que situações isso ocorre? E os desafios enfrentados nesse procedimento? Antes de continuar, eu te peço, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Recuperação pós-morte de espermatozoides. Um procedimento que combina ciência, ética e, muitas vezes, a realização de um último desejo das famílias. Mas como extrair os espermatozoides de um falecido? Os espermatozoides são as células reprodutivas masculinas responsáveis pela fertilização do óvulo feminino, dando início ao processo de criação de um novo organismo. Eles são produzidos nos testículos, mais especificamente nos túbulos seminíferos, durante um processo chamado espermatogênese, que começa na puberdade e continua ao longo de toda a vida do homem. A cada ejaculação, são liberados entre 2 e 5 mililitros de sêmen, contendo algo entre 40 milhões e 1,5 bilhão de espermatozoides, dependendo de fatores como idade, saúde geral e estilo de vida do indivíduo. No entanto, apenas uma pequena parcela desses espermatozoides é capaz de atingir o óvulo, e muitas vezes apenas um deles realiza a fertilização. Curiosamente, o processo completo de produção e maturação dos espermatozoides leva cerca de 74 dias. Fatores como dieta equilibrada, práticas saudáveis e ausência de consumo exagerado de álcool ou cigarro são importantes para a qualidade destes gametas. Além disso, os espermatozoides são equipados com uma cauda que os impulsiona até o óvulo, demonstrando como a natureza é engenhosa ao maximizar as chances de reprodução. Mas para que o espermatozoide alcance o óvulo, teoricamente, é necessário o ato. O órgão masculino, teoricamente, deve estar pronto e a ejaculação partir de um homem vivo. Mas será que um falecido pode ter uma ereção e até mesmo ejacular? A ejaculação em um cadáver é um fenômeno extremamente raro que só ocorre em circunstâncias muito específicas, geralmente associadas a eventos mecânicos ou reflexos presentes após a morte. Assim como a ereção pós-morte, conhecida como ereção cadavérica ou priapismo pós-mortem, esses eventos estão relacionados a processos fisiológicos residuais que podem ocorrer em determinados contextos do óbito. A ereção cadavérica é mais comum em mortes violentas, como enforcamento ou traumas cerebrais severos. Nestas situações, lesões no sistema nervoso central podem causar um desequilíbrio nos mecanismos que normalmente regulam a ereção, levando ao acúmulo de sangue nos corpos cavernosos do pênis. Além disso, a posição do corpo após a morte, como a suspensão vertical durante o enforcamento, pode facilitar a drenagem passiva de sangue para a região pélvica, contribuindo para a rigidez característica desse fenômeno. A ejaculação, por sua vez,
pode ocorrer em situações de manipulação do cadáver, como durante uma necropsia ou transporte do corpo. A aplicação acidental de pressão na região da próstata ou na área pélvica pode estimular mecanicamente a liberação de líquidos pela uretra, incluindo o esperma. Isso acontece porque os tecidos e glândulas, mesmo após a morte, podem conter resquícios de fluidos que, ao serem comprimidos, são expulsos. Além disso, reflexos neuromusculares residuais, conhecidos como espasmos cadavéricos, podem levar à contração involuntária de músculos próximos, contribuindo para a expulsão dos fluidos. É essencial entender que tanto a ereção quanto a ejaculação pós-mortem não representam funções ativas do corpo, mas sim consequência de condições físicas ou reflexos mecânicos que acontecem depois do falecimento. Esses fenômenos, embora incomuns, são amplamente documentados na literatura forense, principalmente em contextos envolvendo mortes traumáticas ou no decorrer de procedimentos médicos, reforçando como o corpo humano, mesmo após a morte, pode apresentar reflexos que desafiam nossa compreensão habitual dos processos biológicos. Então, se o homem faleceu e existe o desejo de ter filhos com esse falecido, é necessário realizar a extração das suas células reprodutivas. A recuperação pós-morte de espermatozoides, também chamada de extração pós-mortem, é um procedimento que permite a coleta de gametas masculinos de um indivíduo após a constatação do óbito. Geralmente é realizada em situações onde há o desejo explícito da família ou do falecido, registrado em vida, de preservar o material genético para fins de reprodução assistida. Esse processo é delicado e técnico, exigindo uma combinação de precisão médica, autorização legal e o uso de tecnologias avançadas. A recuperação pós-morte de espermatozoides é realizada em ambientes hospitalares ou centros especializados em reprodução humana assistida, pois exige instalações e equipamentos específicos. A presença de profissionais certificados na área de reprodução humana, como urologistas, embriologistas e especialistas em fertilidade, é indispensável para a condução do processo. Tudo começa com a determinação do tempo decorrido desde o óbito, que é o principal fator para o sucesso da coleta. Idealmente, essa recuperação deve ser feita dentro de 24 a 36 horas após a morte, quando os espermatozoides ainda mantêm a sua viabilidade. Caso o corpo tenha sido submetido à refrigeração, esse tempo pode ser estendido, mas tudo depende das condições específicas. Já no hospital ou centro especializado, um urologista coordena o procedimento técnico, que pode ser realizado de duas formas principais: aspiração direta do epidídimo ou testículos. Neste método, o profissional utiliza uma seringa com uma agulha fina para aspirar espermatozoides diretamente no epidídimo, a região onde eles ficam armazenados antes de atingirem maturidade. Quando necessário, a aspiração pode ser feita diretamente nos tubos seminíferos presentes nos testículos. Extração cirúrgica de tecido testicular. Em situações onde a aspiração não é suficiente, faz-se a retirada de uma pequena parte do tecido testicular, que é processado no laboratório para extração dos gametas viáveis. Após a coleta, o material é rapidamente transferido para o laboratório, onde passa por processamento e análise. Os espermatozoides são separados do restante das células e tecidos recolhidos, e mesmo sem capacidade de motilidade, que é o movimento, eles ainda podem conter material genético completo. Na sequência, o material é conservado por meio da criopreservação. Os espermatozoides são colocados em uma solução protetora e armazenados em tanques de nitrogênio a uma temperatura de menos 196 graus Celsius, garantindo sua conservação por tempo indeterminado. É neste momento que os familiares, com orientação médica e jurídica, decidem sobre o uso futuro do material genético. Apesar de fascinante, o procedimento de recuperação pós-morte de espermatozoides apresenta desafios complexos. O primeiro deles é legal e ético, já que muitos países exigem consentimento prévio por parte do falecido para a realização da coleta,
ou, na ausência disso, autorização por familiares próximos. Essa autorização precisa seguir rigorosamente as normas vigentes, respeitando o desejo de quem partiu. Outro desafio é o tempo limitado para a coleta do material genético. Assim que a morte é constatada, existe uma janela pequena para realizar o procedimento com sucesso. Caso o corpo tenha sofrido com traumas severos, alta temperatura ou falta de refrigeração, a qualidade dos espermatozoides pode ser gravemente comprometida, tornando inviável seu uso futuro. Por fim, mesmo que a coleta seja bem sucedida, a utilização dos gametas em um procedimento de reprodução assistida depende de tecnologia avançada e nem sempre resulta na fertilização ou no nascimento de um bebê. Ainda assim, para muitas famílias, esse procedimento é visto como uma possibilidade de manter vivo um legado, através da continuidade de uma geração futura. A recuperação pós-morte de espermatozoides é mais uma prova de como a ciência pode transformar desafios em possibilidades, quebrar barreiras e trazer às famílias a chance de criar novas histórias, mesmo após a perda. Se este conteúdo te impactou, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, para continuar aprendendo sobre como a ciência está presente em diferentes momentos da vida e da morte. E aí, você já tinha ouvido falar sobre esse procedimento? Qual é a sua opinião sobre esse tema tão delicado e inovador? Deixe aqui nos comentários. Eu sou Eberton Lopes e fica aqui o meu abraço e minha gratidão pela sua audiência. Até a próxima!